Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos discutir aqui neste último vídeo do livro 2º do Código Tributário Nacional o título 4 da administração tributária. A administração tributária está prescrita no Código a partir do artigo 194 e ela se divide em 3 capítulos. Ela fala da fiscalização, ela fala da dívida ativa e das certidões. Ou seja, basicamente o que nós vamos discutir aqui é como que se faz a fiscalização dos créditos tributários que foram cobrados, seja quando o contribuinte ou o responsável não pagou, seja quando eles pagaram em valores que não são os corretos, né? E as possibilidades de você pressionar por esse pagamento. Seria a inscrição da pessoa ou da empresa na dívida ativa, e a não emissão ou emissão de certidões negativas. Bom, rapidamente, nosso primeiro capítulo fala sobre a fiscalização. É o capítulo que começa com uma básica indicação de que a lei tratará da competência dos poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização e da sua aplicação. Mas o parágrafo único do artigo 194 traz algo interessante. Diz ele que a legislação a que se refere esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Ou seja, não há quem possa escapar da fiscalização. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas que tenham isenção, que tenham anistia, contribuintes, responsáveis, cidadãos que não são contribuintes, todos estão sujeitos à fiscalização. O artigo 195 reforça o efeito do parágrafo único. Ele basicamente trata do argumento de que o sigilo é fundamental no ambiente de concorrência dos negócios. A gente assume que esse argumento é verdadeiro, o sigilo é fundamental. Mas o que o artigo 195 diz é que esse sigilo não isenta ninguém da possibilidade de fiscalização. Com isso, você não limita ou exclui, em qualquer caso, o direito de examinar as mercadorias, o livro, arquivo, documento, papéis, de efeitos comerciais fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação que esses têm de exigi-los. Então, o comerciante não pode dizer que, por conta de preservar o seu negócio, ele não vai mostrar os seus números para a Fazenda Pública. É verdade, o sigilo é fundamental na concorrência, mas mesmo assim ele é obrigado a deixar todos os documentos à mostra para serem conferidos. Esses documentos eles devem ser guardados até que ocorra a prescrição do crédito tributário decorrente das operações a que se refiram. E aí cada lei que institui o imposto pode regular o prazo de prescrição. Mas na falta desse prazo, vamos lembrar os artigos 173 e 174, que a gente já discutiu no outro vídeo, eles colocam 5 anos como prazo para decadência ou prescrição do crédito tributário. Então pode-se, por analogia, a lei não diz isso, mas por analogia, entender que se a lei de um imposto silencia sobre o prazo de prescrição desse imposto específico, pode-se trabalhar com um prazo de 5 anos. Agora vejam só, uma fiscalização não abrange apenas o contribuinte investigado. O artigo 197 diz que, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiro, os tabeliães, escrivães, demais serventuários de ofício, os bancos, caixas econômicas, as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros, inventariantes, quaisquer outra entidade ou pessoa que a lei designe em razão do cargo. O parágrafo único desse artigo diz que a obrigação prevista não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, mais uma vez, a gente percebe que a questão do sigilo não se aplica nessa esfera, na esfera da fiscalização, ou se aplica de uma forma bastante tênue. Mas, evidentemente, existe um outro lado nessa história.
Se o contribuinte e toda essa rede, o banco, o inventariante, não podem esconder informações da fiscalização, o artigo 198 trata como os funcionários que têm acesso a essas informações devem se portar. Diz o artigo que, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Portanto, com algumas exceções que constam nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, os servidores não podem compartilhar as informações levantadas no processo de fiscalização. Então, por um lado, contribuintes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, não podem se negar a prestar informações, quaisquer informações que sejam necessárias para a fiscalização. Por outro lado, quem está fiscalizando vai ter ciência dessas informações, mas não pode usar para divulgá-las ou usá-las em outras atividades, exceto nos casos de exceção que constam na própria lei. Por fim, o artigo 199 e o 200 estipula a possibilidade de cooperação entre as fazendas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, o capítulo 2º fala da dívida ativa. É bastante sintético. O primeiro artigo explica o que é a dívida ativa. A dívida ativa tributária é a proveniente de um crédito tributário regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Pode ser tanto um processo administrativo, né? Quando você recebe a notificação desse crédito, você pode contestar administrativamente, ou pode ser um processo judicial. Mas quando você quitou essa decisão final, quando você não tem mais como estar discutindo a validade ou não, tá certo? E esgotou o prazo fixado para o pagamento, é inscrito na dívida ativa tributária. O artigo 202 traz componentes que, para a regularidade do processo administrativo, devem constar na dívida ativa. Deve constar o nome do devedor, e sendo o caso dos corresponsáveis, a quantia devida, a maneira de calcular os juros de mora que vão ser acrescidos, a origem e a natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que é fundado esse crédito, a data em que ela foi inscrita e, sendo o caso, o número do processo administrativo em que se originou esse crédito. Essas informações são muito importantes para a gente identificar quem é que está na dívida ativa e como que ele pode resolver isso. E a omissão de quaisquer um desses requisitos previstos, ou um erro com relação a eles, é causa para nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente. Agora, essa nulidade, ela pode não ocorrer se, até você ter uma decisão em primeira instância a respeito desses erros, a Fazenda Pública corrigir os erros. Bom, capítulo 3º fala das certidões negativas. Segundo o artigo 205, a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feito por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal, ramo de negócios ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Essa é a forma de pressionar o contribuinte a ter uma regularidade com o fisco. Sem essa certidão, ele não consegue financiamento num banco, ele não retira passaporte, ele não pode participar de licitações e várias outras dificuldades. O artigo 208 esclarece que a certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a Fazenda Pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescido. E isso sem excluir as responsabilidades criminais e funcionais. Ou seja, caso algum funcionário participe de uma fraude e emita uma certidão negativa falsa, ele vai ter que arcar na esfera administrativa
com seus problemas funcionais, que podem levar até a sua demissão. Ele vai arcar na esfera criminal com as suas responsabilidades, dependendo do que for, pode ser preso ou pode ter uma série ali de problemas, tá? Mas na questão tributária, ele se torna responsável pelo crédito tributário e por juros de mora acrescidos. Então, esse capítulo fala de uma fiscalização que deve ser garantida para evitar fraudes. E para isso, os fiscalizadores precisam ter acesso a todas as informações necessárias para uma correta avaliação da situação. Os tributos que não são pagos são inscritos na dívida ativa e permanecem em aberto até serem excluídos por qualquer um dos motivos que foram listados no capítulo 4, do título 3º. Para aumentar a pressão sobre os contribuintes, a lei pode estabelecer a necessidade de certidões negativas para uma série de serviços e processos da administração pública, o que complica consideravelmente não ter o nome limpo na praça. E é basicamente isso que é tratado no título 4, o título da administração tributária, que encerra o Código Tributário Nacional. Quer dizer, ainda não é o fim. Ainda tem alguns artigos de disposições finais e transitórias. Essas disposições tratam de circunstâncias que exigem uma disciplina especial em face de um novo regime jurídico proposto, visando garantir uma segurança jurídica nas relações, definindo o direito aplicável a certos casos e permitindo a adaptação de situações até que esse novo regime jurídico esteja consolidado. No caso do Código Tributário Nacional, essas disposições finais já não contam tanto na medida em que existem mais de 50 anos que esse novo regime foi imposto e todas as adaptações necessárias certamente já foram feitas. Pois bem, então com esse vídeo nós encerramos a discussão a respeito do livro 2º, um livro que, como a gente viu, trata muito do processo administrativo relacionado à legislação tributária. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.